Jó, capítulo 1. Na terra de Uz havia um homem chamado Jó. Ele era íntegro e justo, temia a Deus e rejeitava o que era mau. Ele se tornou pai de 7 filhos e 3 filhas. Seus rebanhos eram de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois e 500 jumentas. Ele também tinha um grande número de servos. Assim, ele se tornou o maior de todos os orientais. Seus filhos costumavam realizar um banquete, cada um em sua própria casa, no seu dia designado, e convidavam suas 3 irmãs para comer e beber com eles. Depois que terminava o ciclo dos dias de banquete, Jó os chamava para santificá-los. Então ele se levantava de manhã cedo e oferecia sacrifícios queimados em favor de cada um deles, pois Jó dizia: Talvez meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus no coração. Jó sempre fazia assim. Chegou o dia em que os filhos do verdadeiro Deus foram apresentar-se perante Jeová, e Satanás também foi no meio deles. Então Jeová perguntou a Satanás: De onde você veio? Satanás respondeu a Jeová: De percorrer a terra e de andar por ela. E Jeová disse a Satanás: Você observou o meu servo Jó? Não há ninguém igual a ele na terra. Ele é um homem íntegro e justo, que teme a Deus e rejeita o que é mau. Então Satanás respondeu a Jeová: Será que é por nada que Jó teme a Deus? Não puseste uma cerca de proteção em volta dele, da sua casa e de tudo o que ele tem? Tu abençoaste o trabalho das suas mãos, e os rebanhos dele se espalham pela terra. Mas agora, levanta a mão e atinge tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua própria face. Então Jeová disse a Satanás: Pois bem, tudo o que ele tem está nas suas mãos, mas não estenda a mão contra ele mesmo. De modo que Satanás se retirou da presença de Jeová. Então, no dia em que os filhos e as filhas de Jó estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, chegou um mensageiro e disse a Jó: Os bois estavam arando, e as jumentas estavam pastando ao lado deles, quando os sabeus atacaram e os levaram embora. Eles também mataram os servos à espada. Eu fui o único que escapou para lhe contar isso. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro e disse: Caiu dos céus um fogo da parte de Deus e queimou as ovelhas e os servos, consumindo-os. Eu fui o único que escapou para lhe contar isso. Enquanto esse ainda estava falando, chegou outro e disse: Os caldeus formaram 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Eles também mataram os servos à espada. Eu fui o único que escapou para lhe contar isso. Enquanto este ainda estava falando, chegou mais um e disse: Seus filhos e suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, veio um forte vento do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, de modo que ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Eu fui o único que escapou para lhe contar isso. Então Jó se levantou, rasgou as suas roupas e raspou a cabeça. Depois se lançou no chão e, curvando-se, disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. Jeová deu e Jeová tirou. Que o nome de Jeová continue a ser louvado. Em tudo isso, Jó não pecou nem acusou Deus de fazer algo errado. Capítulo 2. Depois disso, chegou o dia em que os filhos do verdadeiro Deus foram apresentar-se perante Jeová. E Satanás também foi no meio deles para apresentar-se perante Jeová.
Então Jeová perguntou a Satanás: De onde você veio? Satanás respondeu a Jeová: De percorrer a terra e de andar por ela. E Jeová disse a Satanás: Você observou o meu servo Jó? Não há ninguém igual a ele na terra. Ele é um homem íntegro e justo, que teme a Deus e rejeita o que é mal. Ele ainda se apega à sua integridade, embora você tente me colocar contra ele para o destruir sem nenhum motivo. Mas Satanás disse a Jeová: Pele por pele. O homem dará tudo o que tem pela sua vida. Mas agora, levanta a mão e atinge seus ossos e sua carne. E com certeza ele te amaldiçoará na tua própria face. Então Jeová disse a Satanás: Pois bem, ele está nas suas mãos, mas não tire a vida dele. De modo que Satanás se retirou da presença de Jeová e atingiu Jó com furúnculos dolorosos, desde a sola dos pés até o alto da cabeça. E Jó pegou um caco para se raspar e ficou sentado entre as cinzas. Por fim, sua esposa lhe disse: Você ainda se apega à sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Mas ele lhe respondeu: Você está falando como uma mulher insensata. Devemos aceitar apenas o que é bom da parte do verdadeiro Deus e não aceitar também o que é mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. 3 amigos de Jó, Elifaz o Temanita, Bildade o Suíta e Zofar o Naamatita, ficaram sabendo de todas as desgraças que lhe tinham acontecido e vieram, cada um do seu lugar. Eles combinaram encontrar-se para ir mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Quando o viram de longe, não o reconheceram. Começaram a chorar alto e a rasgar as suas roupas, e jogaram pó para cima e sobre as suas cabeças. Então se sentaram com ele no chão por 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viram que a sua dor era muito grande. Capítulo 3. Foi depois disso que Jó começou a falar e a amaldiçoar o dia em que nasceu. Jó disse: Desapareça o dia em que nasci. Também a noite em que disseram, foi concebido um homem. Que aquele dia seja escuridão. Que Deus lá de cima não se importe com ele. Que nenhuma luz brilhe sobre ele. Que a mais profunda escuridão o reclame para si. Que uma nuvem de chuva pare sobre ele. Que as coisas que escurecem o dia o apavorem. Quanto àquela noite, que as trevas se apoderem dela, que ela não se alegre entre os dias do ano e que nem seja incluída no número dos meses. Sim, que aquela noite se torne estéril e nenhum grito de alegria seja ouvido nela. Que aqueles que amaldiçoam o dia a amaldiçoem, aqueles que podem despertar o Leviatã. Que as estrelas da sua madrugada escureçam, que ela espere em vão pela luz do dia e que aquela noite não veja os raios do amanhecer. Pois ela não fechou as portas do ventre da minha mãe, nem escondeu dos meus olhos a desgraça. Por que não morri ao nascer? Por que não pereci quando saí do ventre? Por que houve colo para me acolher e peitos para me amamentar? Pois agora eu estaria deitado tranquilo, estaria dormindo e descansando com reis da terra e seus conselheiros, que construíram para si lugares que agora estão em ruínas, ou com príncipes que tinham ouro, cujas casas estavam cheias de prata. Ou por que não me tornei como um aborto que passou despercebido, como crianças que nunca viram a luz? Na morte, termina até a agitação dos maus.
Ali descansam os que estão exaustos. Ali os prisioneiros estão juntos em paz. Não ouvem a voz de ninguém os obrigando a trabalhar. Ali, o pequeno e o grande são iguais, e o escravo está livre do seu senhor. Porque ele dá luz a quem está sofrendo e vida aos que estão amargurados. Porque eles anseiam pela morte, mas ela não vem. Procuram por ela mais do que por tesouros escondidos. Eles se alegram muito, ficam felizes quando acham a sepultura. Porque ele dá luz a um homem que não encontra o seu caminho, visto que Deus o cercou de todos os lados. Pois em vez de comer, eu suspiro, e meus gemidos se derramam como água. Pois o que me apavorava me atingiu, e o que eu temia me aconteceu. Não tenho paz, nem sossego, nem descanso. As dificuldades não param de vir. Capítulo 4. Então Elifaz, o temanita, disse em resposta: Se alguém tentar lhe falar, você ficará impaciente? Pois quem é que pode ficar calado? Sim, você corrigia muitos e fortalecia as mãos fracas. Suas palavras levantavam quem tropeçava, e você firmava os joelhos vacilantes. Mas agora que isso lhe acontece, você se deixa abater. Isso afeta e você fica desanimado. Seu temor de Deus não lhe dá confiança? Seu caminho de integridade não lhe dá esperança? Por acaso você se lembra de algum inocente que tenha perecido? Quando é que os justos foram destruídos? Tenho visto que os que aram campos de maldade e os que semeiam desgraça também as colhem. Morrem pelo sopro de Deus e chegam ao seu fim numa rajada da sua ira. O leão ruge e o leão novo rosna, mas até mesmo os dentes de leões fortes são quebrados. O leão morre por falta de presa e os filhotes do leão são espalhados. Ora, uma palavra me foi falada em segredo, e um sussurro chegou ao meu ouvido. Em pensamentos perturbadores durante as visões da noite, quando um sono profundo cai sobre os homens, um terrível tremor tomou conta de mim, enchendo de pavor todos os meus ossos. Um espírito passou pelo meu rosto. Os pelos do meu corpo ficaram arrepiados. Então ele parou, mas não reconheci seu aspecto. Havia um vulto diante dos meus olhos. Houve um silêncio, e então ouvi uma voz. Será que o homem mortal pode ser mais justo do que Deus? Será que o homem pode ser mais puro do que aquele que o fez? Ele não confia nos seus servos e encontra defeito nos seus anjos. Quanto mais nos que moram em casas de barro, cujo alicerce está no pó, que são esmagados tão facilmente quanto uma traça. São completamente esmagados do dia para a noite. Desaparecem para sempre e ninguém percebe. Não são como uma tenda cuja corda é arrancada? Eles morrem sem sabedoria. Capítulo 5. Clame. Será que alguém lhe responde? A qual dos santos você recorrerá? Pois o ressentimento matará o tolo, e a inveja fará o ingênuo morrer. Eu vi o tolo lançar raízes, mas de repente, o lugar onde ele mora é amaldiçoado. Seus filhos estão longe de ter segurança, e são esmagados junto ao portão da cidade, sem que ninguém os salve. Os famintos comem o que ele colhe, tirando-o até mesmo do meio dos espinhos, e os bens dele são apanhados numa armadilha. Pois a aflição não surge do pó e a desgraça não brota do chão. O homem nasce para a desgraça, tão certo como faíscas voam para cima. Mas eu apelaria a Deus, e a Deus apresentaria a minha causa. Aquele que faz coisas grandiosas e insondáveis, inúmeras coisas maravilhosas. Ele dá chuva à terra e envia água sobre os campos.
Ele enaltece o humilde e exalta o desanimado à salvação. Ele frustra as tramas dos astutos, para que os trabalhos das suas mãos não sejam bem-sucedidos. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia, de modo que os planos dos espertos são frustrados. Eles se deparam com a escuridão durante o dia e andam tateando ao meio-dia como se fosse noite. Ele salva da espada que trazem na boca e salva o pobre das mãos do forte, de modo que há esperança para o humilde, mas a boca de injustiça é silenciada. Feliz é o homem a quem Deus repreende. Por isso, não rejeite a disciplina do Todo-Poderoso, pois ele causa dor, mas trata a ferida. Ele despedaça, mas cura com as próprias mãos. Ele salvará você de 6 calamidades, nem mesmo a 7ª o prejudicará. Durante a fome, ele o livrará da morte, e durante a guerra, do poder da espada. Você será protegido contra o açoite da língua, e não terá medo da devastação quando ela vier. Você rirá da destruição e da fome, e não terá medo dos animais selvagens da terra. Pois as pedras do campo não lhe causarão dano, e os animais selvagens viverão em paz com você. Você saberá que a sua tenda está segura, e nada estará faltando quando examinar a sua pastagem. Você se alegrará com muitos filhos, e seus descendentes serão tão abundantes como a vegetação da terra. Você ainda estará forte quando chegar à sepultura, como feixes de cereal que são ajuntados na época devida. Isso é o que temos verificado, e as coisas são assim. Escute e aceite isso. Capítulo 6. Então Jó disse em resposta: Quem dera que se pudesse pesar toda a minha angústia e que ela fosse colocada na balança junto com a minha calamidade, pois agora ela é mais pesada do que a areia dos mares. É por isso que as minhas palavras foram impensadas, pois as flechas do Todo-Poderoso me traspassaram e meu espírito bebe o veneno delas. Os terrores da parte de Deus se enfileiram contra mim. Será que o jumento selvagem zurra quando ele tem relva, ou o touro muge quando ele tem forragem? Será que o alimento que não tem gosto é comido sem sal? Será que a seiva da malva tem sabor? Eu me neguei a tocar nessas coisas. Elas são como alimento estragado. Quem dera que o meu pedido fosse atendido e que Deus concedesse o meu desejo. Que Deus estivesse disposto a me esmagar e que estendesse a mão e me eliminasse. Pois até mesmo isso me traria consolo. Eu pularia de alegria, apesar da incessante dor, pois não rejeitei as declarações daquele que é santo. Será que tenho forças para continuar esperando? E o que o futuro me reserva para que eu continue a viver? Será que sou forte como uma rocha? Será que a minha carne é de cobre? Será que de algum modo posso ajudar a mim mesmo, quando tudo que me apoiava foi tirado de mim? Quem recusar o amor leal ao seu próximo, abandonará o temor do Todo-Poderoso. Meus próprios irmãos têm sido tão traiçoeiros como um rio temporário, como a água de rios que secam no verão. Eles ficam turvos por causa do gelo, e neles a neve derretida se esconde. Mas na devida estação ficam sem água e chegam ao fim. Quando vem o calor, eles secam. Seu curso é desviado. Eles chegam ao deserto e desaparecem. As caravanas de Tema procuram por eles. Os viajantes de Sabá os esperam. Ficam envergonhados porque sua confiança foi em vão. Chegam lá apenas para ficar decepcionados. Pois isso é o que vocês se tornaram para mim. Vocês veem o terror da minha calamidade e ficam com medo. Será que eu disse, dei-me algo?
Ou pedi que me dessem um presente da sua riqueza? Será que pedi para ser resgatado das mãos de um inimigo? Ou para ser salvo de opressores? Instruam-me, e eu ficarei calado. Ajude-me a entender o meu erro. Ora, palavras sinceras não são dolorosas. Mas qual é o benefício da sua repreensão? Será que vocês estão tramando para corrigir as minhas palavras, as declarações de um homem desesperado, que são levadas pelo vento? Vocês também lançariam sorte sobre um órfão e venderiam seu próprio amigo. Então agora, voltem-se para mim e olhem, pois eu não mentirei diante de vocês. Reconsiderem, por favor. Não me julguem mal. Sim, reconsiderem, pois a minha justiça ainda está intacta. Há alguma injustiça na minha língua? Será que o meu paladar não discerne que algo está errado? Capítulo 7. Não é a vida do homem mortal na terra como trabalho obrigatório, e não são os seus dias como os de um trabalhador contratado? Como um escravo, ele anseia pela sombra, e como um trabalhador contratado, ele espera por seu salário. Assim, designaram-me meses de futilidade, e deram-me noites de aflição. Ao deitar-me, eu me pergunto, quando me levantarei? Mas enquanto a noite se arrasta, eu me viro na cama até o raiar do dia. Meu corpo está coberto de vermes e de crostas de pó. Minha pele está cheia de feridas e de pus. Meus dias passam mais rápido do que a lançadeira do tecelão e se acabam sem esperança. Lembra-te de que a minha vida é como o vento, de que os meus olhos nunca mais verão a felicidade. Os olhos que me veem agora não me verão mais. Teus olhos procurarão por mim, mas já não existirei. Como a nuvem que se desfaz e desaparece, quem desce à sepultura não voltará. Não retornará mais à sua casa, e o seu lugar não o conhecerá mais. Portanto, não ficarei calado. Vou falar na angústia do meu espírito, vou me queixar na minha amargura. Por acaso sou o mar, ou um monstro marinho, para que coloques um vigia sobre mim? Quando eu digo, meu leito me consolará, minha cama ajudará a aliviar meu sofrimento, tu me aterrorizas com sonhos e me assustas com visões, de modo que eu prefiro morrer sufocado, sim, prefiro morrer a viver com este corpo. Detesto a minha vida, não quero mais viver. Deixa-me em paz, pois os meus dias são como um sopro. O que é o homem mortal para que te preocupes com ele e fixes tua atenção nele? Por que o examinas a cada manhã e o provas a cada instante? Será que não desviarás o teu olhar de mim e não me darás tempo nem mesmo para eu engolir a minha saliva? Se pequei, como eu poderia prejudicar a ti, o observador da humanidade? Por que fizeste de mim o teu alvo? Será que me tornei um fardo para ti? Por que não perdoas a minha transgressão e não deixas passar o meu erro? Pois logo me deitarei no pó, tu me procurarás e não mais existirei. Capítulo 8. Então Bildade, o suíta, disse em resposta: Até quando você continuará falando assim? As palavras da sua boca não passam de uma forte rajada de vento. Será que Deus perverteria a justiça? Será que o Todo-Poderoso perverteria a retidão? Se seus filhos pecaram contra ele, ele os deixou ser punidos.
por causa da rebeldia deles. Mas se você apenas recorresse a Deus e implorasse o favor do Todo-Poderoso, e se você realmente fosse puro e justo, Ele daria atenção a você e lhe restauraria o lugar que é seu por direito. E embora seu começo tenha sido pequeno, seu futuro seria grande. Por favor, pergunte às gerações anteriores e preste atenção às coisas que os pais delas descobriram, pois nós só nascemos ontem e não sabemos nada, visto que os nossos dias na terra são como uma sombra. Será que eles não o instruirão e não lhe dirão o que sabem? Por acaso o papiro cresce onde não há brejo? Será que o junco fica grande sem que haja água? Enquanto ainda estiver dando brotos, sem ser arrancado, ele secará antes de qualquer outra planta. Esse é o fim de todos os que se esquecem de Deus, pois a esperança do ímpio acabará. A confiança dele é em vão, e a segurança dele é tão frágil como uma teia de aranha. Ele se apoiará na sua casa, mas ela não resistirá. Ele tentará se agarrar a ela, mas ela não permanecerá. Ele é como uma planta viçosa à luz do sol. Seus ramos se espalham pelo jardim. No monte de pedras, suas raízes se entrelaçam. Ele procura uma casa entre as pedras, mas quando ele é arrancado do seu lugar, esse lugar não o reconhece e diz: nunca o vi. De fato, é assim que ele desaparecerá. Então, outros surgirão do pó. Com certeza, Deus não rejeitará os que mantêm a integridade, nem apoiará os que são maus. Quanto a você, ele ainda encherá sua boca de riso e seus lábios de gritos de alegria. Os que o odeiam serão cobertos de vergonha, e a tenda dos maus não existirá mais. Capítulo 9. Jó disse em resposta: De fato, sei que é assim. Mas como o homem mortal pode ter razão numa causa contra Deus? Se alguém quisesse argumentar com ele, não conseguiria responder nem sequer uma de 1000 perguntas que ele fizesse. Ele tem coração sábio e grande poder. Quem pode se opor a ele e sair ileso? Ele desloca montanhas sem que ninguém saiba. Ele as destrói na sua ira. Faz a terra tremer e sair do seu lugar, de modo que as suas colunas estremecem. Ele ordena ao sol que não brilhe e bloqueia a luz das estrelas. Estende sozinho os céus e pisa nas ondas altas do mar. Ele fez as constelações de As, de Quesil e de Quima, e as constelações do sul. Faz coisas grandiosas e insondáveis, coisas maravilhosas que não podem ser enumeradas. Ele passa por mim e não consigo vê-lo. Passa perto de mim, mas eu não percebo. Quando ele se apodera de algo, quem pode impedi-lo? Quem pode dizer a ele: o que estás fazendo? Deus não refreia sua ira. Até os ajudantes de Raabe se curvam diante dele. Quanto mais se eu lhe respondesse. Teria de escolher cuidadosamente minhas palavras para argumentar com ele. Mesmo que eu tivesse razão, não lhe responderia. Eu só poderia implorar misericórdia ao meu juiz. Se eu clamar a ele, será que me responderá? Não acredito que ele escutará a minha voz, pois ele me esmaga com uma tempestade e multiplica os meus ferimentos sem nenhum motivo. Ele não me deixa tomar fôlego e me enche de coisas amargas. Se for uma questão de poder, ele é o poderoso. Se for uma questão de justiça, ele diz: quem pode me chamar para prestar contas? Se eu tivesse razão, minha própria boca me condenaria,
Mesmo que eu mantenha a integridade, ele me declarará culpado. Mesmo que eu mantenha a integridade, não sei o que acontecerá comigo. Eu rejeito esta minha vida. Não há diferença. É por isso que eu digo, ele destrói tanto os inocentes como os maus. Se uma enxurrada causasse a morte repentina, ele zombaria do desespero dos inocentes. A terra foi entregue aos maus. Ele fecha os olhos dos juízes. Se não é ele, então quem é? Agora, meus dias são mais velozes do que um corredor. Eles fogem sem ver o que é bom. Deslizam como barcos de junco, como águias que mergulham sobre a presa. Se eu dissesse, vou esquecer a minha queixa, vou mudar o meu semblante e ficar animado, eu ainda ficaria com medo por causa de todas as minhas dores. E sei que não me considerarias inocente. Eu seria considerado culpado. Então por que lutar em vão? Se eu me lavasse na água de neve derretida e purificasse minhas mãos com barrela, tu me mergulharias numa poça de lama, de modo que até minhas roupas me detestariam. Pois ele não é homem como eu para que eu possa lhe responder, ou para nos confrontarmos em juízo. Não há ninguém para decidir entre nós que possa servir como nosso juiz. Se ele parasse de bater em mim e não deixasse que o seu terror me apavorasse, eu falaria com ele sem ter medo, pois não é da minha índole falar com medo. Se você chegou até aqui, muito obrigado, significa que você gostou do vídeo. Ajudem o canal a crescer. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe.